melhor da vida. Eu convido você a abrir comigo em Provérbios no capítulo 27, e eu vou ler aqui, você pode acompanhar na versão que você tiver em mãos, mas eu vou ler aqui na Bíblia para Todos, tá bom? Que é um português corrente, mais fácil de entender, acredito eu. Então eu quero ler apenas os 6 primeiros versículos desse capítulo 27, que trata de um tema, ele trata de um assunto. É uma coleção de versículos que se dirigem a um assunto central e que nós vamos descobrir juntos aqui qual é, tá bom? Então, Provérbios 27, a partir do versículo 1, diz assim: Não te gabes do dia de amanhã, pois não sabes o que poderá acontecer hoje. Seja outro a louvar-te e não tu próprio, que o louvor venha de um estranho e não de ti. A fúria do insensato pesa muito mais do que carradas de pedra e de areia. A ira é cruel e a fúria é destruidora, mas quem poderá controlar o ciúme? Mais vale a crítica frontal do que a amizade fingida. É mais leal o amigo que magoa do que o inimigo que nos beija. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nessa manhã estamos aqui mais uma vez diante da Tua Palavra. Que tesouro! Que herança maravilhosa que o Senhor nos deixou. Ó Deus, tanta preciosidade. E te pedimos, ó Deus, em primeiro lugar, perdão, porque muitas vezes não vamos à fonte, não vamos à palavra para nos alimentarmos, para enfrentar os desafios do dia a dia. Às vezes nós damos ouvidos a tantas outras vozes que não atuam, mas que nessa manhã estejamos concentrados naquilo que o Senhor tem para nos dizer. E ao ouvirmos a Tua voz, que não endureçamos o nosso coração, mas que possamos, ó Deus, decidir nessa manhã viver de acordo com a Tua vontade. É o que eu te peço em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nessa série sobre provérbios aqui eu já falei para os irmãos que o assunto central da Bíblia é a vida eterna. O objetivo da Bíblia é abrir para a gente uma janela para nos mostrar a eternidade. Como ir para o céu, o que é necessário para ir para o céu. Então o assunto central da Bíblia é Jesus Cristo, é a pessoa de Cristo, é a obra de Deus em sentido, na direção de resgatar o homem que se perdeu. Então a história começa, com Deus criando tudo perfeito, criando o ser humano à sua imagem e semelhança, para ter com ele um relacionamento, e de repente esse homem escolhe um outro caminho, uma outra direção. Então a narrativa bíblica é a história de um Deus em busca do homem, para que este homem viva eternamente com ele. Então essa é a história central das Sagradas Escrituras. Mas a Bíblia também tem o propósito de nos orientar, enquanto nós estamos aqui nessa terra, como extrair o melhor da vida, como viver essa vida da maneira como Deus pensou, como Deus imaginou. E é muito triste a gente ver que há muitas pessoas ao nosso redor, diariamente, que veem a vida como um fardo pesado. Às vezes até mesmo dentro da igreja, a gente vê pessoas que enxergam a vida como algo difícil, algo duro, né? Estar andando pelo deserto, aí você vive a vida, não vive na verdade, sobrevive, um dia de cada vez. Há pessoas que veem a vida nessa perspectiva, mas nós temos visto aqui, nessa série sobre o livro de Provérbios, que a vida não precisa ser um fardo, a vida não precisa ser um peso, e se ela for vivida segundo a orientação de Deus, se ela for vivida segundo a direção do Senhor, ela se torna leve, se torna bonita, se torna prazerosa. E foi o próprio Jesus que nos disse isso. Lá em Mateus, no capítulo 11, ele fala: venham ter comigo todos que andam cansados e oprimidos, que eu vos darei mais trabalho, mais fardo. Não, Jesus diz: venham ter comigo, que eu vos darei descanso. Ele diz ainda mais: aceitem o meu jugo e aprendam comigo. Olha só que coisa linda. E é exatamente isso que o livro de Provérbios aqui tem para nos ensinar. Existe um personagem central aqui no livro de Provérbios, que é a sabedoria. A sabedoria se apresenta como uma pessoa e que chama os seus ouvintes a aprender com ela. E essa sabedoria personificada no livro de Provérbios nada mais é do que Jesus Cristo.
E aqui ele fala, olha, aprendam comigo, Mateus 11 ainda, né? Aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e assim o vosso coração encontrará descanso, pois o meu jugo é agradável e o meu fardo é leve. O livro de Provérbios, então, ele tem esse objetivo de nos ensinar a tomar decisões melhores, para que a nossa vida seja melhor. Mas o livro de Provérbios também tem o propósito de nos revelar, de nos mostrar a maneira que vive aquele que conhece a Deus. Se você conhece a Deus de verdade, não apenas, de ouvir falar, se Deus é seu amigo, e se você tem aprendido com Cristo, se você tem caminhado com Cristo, se você é discípulo de Cristo, existe uma transformação na nossa vida, não apenas no nosso discurso. E o livro de Provérbios, ele mostra isso para a gente, que existem algumas implicações práticas. Quando você decide servir a Deus, seguir a Deus, há uma transformação que acontece na sua vida. As nossas atitudes são transformadas. Então, nós vimos aqui na primeira mensagem dessa série, que existe uma diferença entre o sábio e o tolo. Nós vimos isso. Quais são as características do sábio, quais são as características de uma pessoa tola. E nós vimos aqui no capítulo 10 de Provérbios que existem dois personagens. A sabedoria, que chama para um padrão, para um estilo de vida, e a insensatez, que nos convida para um outro estilo de vida. E quando você assume um compromisso, de ser discípulo de Cristo, há essa transformação prática na nossa vida. Nós vimos na última mensagem sobre o livro de Provérbios, nós aprendemos então que existe um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio entre a devoção e a prática, ou seja, há necessidade de que a nossa religiosidade, e esse termo às vezes tem uma conotação negativa, mas de todo não tem, nós aqui estamos nos religando a Deus, então aqui no templo nós praticamos atos devocionais, culto a Deus, cantamos canções, damos ofertas, fazemos orações, isso é a nossa vida devocional. Mas se essa devoção ela não tiver implicações práticas, o seu cristianismo não é cristianismo de todo, é farisaísmo, é hipocrisia, Então você se engana de pensar, de imaginar que você está vivendo o cristianismo se você apenas vive esse momento aqui. Na última mensagem nós vimos que não adianta você ser uma pessoa religiosa, mas ser uma pessoa mau caráter. Então a nossa religiosidade, ela tem que ter impacto no nosso civismo. Entende isso? O que é o civismo? Você, ao sair desse lugar, você, enquanto cristão, se você se diz discípulo de Cristo, tem a obrigação moral de ser o melhor cidadão no lugar onde você está, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família. E é isso que vai provar, e é isso que o livro de Provérbios diz, é isso que vai revelar se você é um verdadeiro discípulo de Cristo ou não. E o texto que a gente leu hoje aqui fala de um assunto que é muito importante também. Fala sobre relacionamentos. Quando você encontra a Deus, quando você se encontra com Cristo, e nós somos seres relacionais, fomos criados para ter um relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus tem que se traduzir também em relacionamentos transformados com os outros que estão ao nosso redor. E é sobre isso que esse capítulo 27 vai falar. O versículo chave talvez aqui desse capítulo 27 seja o versículo 17, que resume tudo que diz aqui, e se nós fôssemos explorar todo o capítulo 27, eu acho que nem 3 mensagens, 4 não seriam suficientes. Mas o versículo 17 ele encerra aqui o assunto dizendo o seguinte, que o ferro afia-se com o ferro e os homens aperfeiçoam-se no confronto uns com os outros. O que ele está dizendo aqui é que é através dos relacionamentos interpessoais que nós adquirimos valências, valores, competências emocionais, afetivas. Como é que você pode desenvolver o amor se você não tem um objeto para ser amado? Como é que você pode desenvolver paciência
se você não tem um objeto que te irrite, né? Como é que você pode exercer perdão, misericórdia, se não há um objeto para o qual você dirija esses valores? Há necessidade do atrito, e é o que o versículo está dizendo, assim como o ferro com o ferro se afia, é no atrito, é na convivência, é na comunidade que nós crescemos, que nós nos aperfeiçoamos. Amém. Então relacionamentos são necessários. Amém. Relacionamentos às vezes são difíceis e nem sempre é fácil, né? As pessoas que estão ao nosso redor nos ferem, nos magoam, mas nós também ferimos e magoamos. Então esse capítulo 27 aqui, esse texto, ele vai tratar então desse assunto, e hoje eu quero partilhar aqui com os irmãos, hoje nós vamos aprender aqui algumas palavras-chaves que são as bases bíblicas para a construção de relacionamentos saudáveis. E quando eu falo relacionamentos, eu falo amizades, eu falo marido e mulher, eu falo pais e filhos, eu falo relacionamentos profissionais. Essas palavras-chave aqui devem ser na nossa vida o norte, devem ser a base para a construção dos nossos relacionamentos. E qual é a primeira palavra-chave, então, que esse texto aqui tem para nos ensinar, tem para nos dizer acerca dos relacionamentos? Você quer cultivar relacionamentos profundos na sua vida? Você quer cultivar relacionamentos verdadeiros na sua vida? Então a primeira palavra-chave é: cultive a humildade. Versículos 1 e 2, e aí eu quero ler aqui em outras traduções também. O versículo 1 na nova versão transformadora, ele foi traduzido assim: não conte vantagem a respeito do seu futuro. Na Bíblia para Todos é: não te gabes do dia de amanhã. Não é isso? O versículo 2 ficou traduzido na nova versão internacional dessa maneira: que outros façam elogio a você, não a sua própria boca. Percebeu aqui a chave desses dois versículos? O que ele está dizendo para a gente aqui, né? E eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, e eu quero agora, porque sempre que a gente ouve palavras desse tipo, a gente sempre pensa em alguém, né? Mas volta essa palavra para o teu coração. Será que você é essa pessoa? Ninguém gosta de conviver com pessoas arrogantes. Gosta, pessoas prepotentes. Nem os próprios arrogantes e prepotentes gostam de conviver com pessoas arrogantes e prepotentes, porque roubam o seu próprio protagonismo, não é? Ninguém gosta de conviver com esse tipo de pessoa que vive fazendo propaganda de si mesmo. Você conhece pessoas assim? Que vivem jogando confete em si mesmo, que vivem querendo destaque, não é? E é isso que o texto está dizendo aqui. Você quer aproximar pessoas ou quer afastar pessoas? Você quer construir relacionamentos verdadeiros, sinceros, profundos? Então não haja dessa forma. Não seja alguém que esteja sempre em busca das luzes dos holofotes, do protagonismo, que queira sempre, né, estar em destaque. Como é que age o arrogante? Como é que age o prepotente, de acordo com esse texto aqui? O arrogante, o prepotente é aquela pessoa que sempre quer ter destaque e briga por isso, e faz de tudo para conseguir isso, faz até diminuir os outros, né, se for necessário, destruir a reputação daqueles que talvez de alguma forma estejam competindo por esse destaque, por essa atenção. Como é que age o arrogante? Como é que age o prepotente? O arrogante e o prepotente são aquelas pessoas que, quando estão ali no meio social, num convívio, são aquelas pessoas que sempre querem dominar a conversa, né? Elas não deixam o outro falar, elas estão sempre querendo dominar o assunto, elas não ouvem ninguém, a não ser quando o assunto diz respeito a ela. Não sei, quando você está falando sobre ela, você está elogiando, aí ela para ouvir. Do contrário, ela não ouve ninguém. E como ela não ouve ninguém, né, o arrogante, o prepotente tem uma dificuldade muito grande de desenvolver uma coisa que é fundamental para os relacionamentos: empatia. Empatia é a capacidade de sofrer, de sentir com o outro e de se alegrar com o outro também. A pessoa que não é humilde, né, nos seus relacionamentos interpessoais, ela tem essa dificuldade muito grande de se conectar com os sentimentos dos outros. Outro dia eu estava conversando com a minha filha, ela falava de uma colega da escola, e a colega da escola não consegue ouvir ninguém, ela gosta de se ouvir falar, né?
Ela o tempo todo quer dominar a conversa, quer dominar o assunto. Ela disse, poxa pai, outro dia eu estava lá e abrindo meu coração, estava falando de uma coisa difícil, dura para mim, e de repente ela do nada cortou, mudou o assunto e puxou o assunto de volta para ela. Eu fiquei tão sentido, tão magoado. Eu falei, tá vendo aí? Tomando esse exemplo como referência, não seja assim. Se você quer construir relacionamento, se você quer fazer amizade, não haja dessa forma, porque você sentiu na pele como isso é ruim. Como é ruim querer o tempo todo disputar o destaque, ser, né, a pessoa, o centro das atenções, porque quem é arrogante, quem é prepotente nos seus relacionamentos, parece que está sempre querendo disputar com os outros, que é melhor em alguma coisa. Aí o amigo compra um carro, né? Já conheceu pessoas assim? O amigo comprou um carro, mas o dela é sempre melhor, né? Ou então ela sempre vai arrumar um defeito. Eu tinha um amigo da faculdade que ele comprou uma vez um carrão, era um carro assim maravilhoso. Eu andava a pé, eu andava de transportes públicos, e tinha um amigo meu que vivia perto de mim, tinha lá um Voyage velho, caindo aos pedaços. De vez em quando ele me dava boleia até a estação do comboio lá no Maracanã para poder voltar para casa, né? E aquele nosso amigo, ele morava num big apartamento num bairro nobre do Rio de Janeiro. O apartamento dele ocupava um andar inteiro. Pra vocês terem uma ideia, né? Era um apartamento por andar, e o elevador do edifício saía dentro da sala da casa dele. Olha só, era uma sala, a sala da casa dele acho que era do tamanho desse espaço de culto aqui, era enorme. Então o elevador subia ali no meio da sala, era uma coisa incrível, impressionante. E ele se gabava, se achava fantástico, ele tinha um carro maravilhoso, né? Aí uma vez um dos nossos amigos comprou um carro igual. Gente, vocês não imaginam ele, que fúria! Mas foi visível o olho dele assim, né? E aí ele chegou falando, mas seu carro está mais acabado que o meu, né? Tá mais... E há pessoas que são assim. Há pessoas que estão o tempo todo querendo disputar com a gente alguma coisa. E não é só nas coisas boas, até às vezes nas desgraças, né? Você está ali sentado com ela tentando contar um problema, até o problema dela é maior que o teu. Já percebeu isso? E tomara que você não seja essa pessoa, porque é muito ruim. Isso te isola. Ninguém quer estar do teu lado. Ninguém gosta de estar perto de pessoas assim. Então como é que a gente tem que agir na nossa vida se nós queremos construir relacionamentos verdadeiros? Nós devemos aprender a ser bons ouvintes. Nós temos que aprender que tempo é um artigo precioso. E quando você dedica do seu tempo para as pessoas que estão ao seu redor, você está investindo nos relacionamentos. Ser bom ouvinte. Você tem essa capacidade de ouvir além das palavras, tem a capacidade de ouvir os sentimentos, o coração do outro. Isso em todas as esferas dos nossos relacionamentos. Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente quando existe um envolvimento pessoal assim, muito intenso, né, nos relacionamentos entre marido e mulher. Às vezes isso acontece muito. A gente tem uma dificuldade muito grande em perceber os sentimentos por trás das palavras. Às vezes o outro está usando palavras duras para nos atacar, para nos ferir, né? E ao invés de a gente parar e tentar ouvir o sentimento que está por trás daquela palavra, porque quando alguém que nos ama nos ataca de alguma forma, é sinal de que o problema é sério, o problema é grave. Então eu preciso parar para prestar atenção, para tentar entender. Alguém nesse relacionamento tem que ter essa presença de espírito e essa maturidade para ouvir os sentimentos por trás das palavras. A gente tem que fazer esse exercício. E é só assim que a gente constrói. Há pessoas que na primeira briga, na primeira divergência, na primeira discórdia, já pensam em separar, né? Já pensam em, não dá para mim isso aqui, né? Não, na verdade, há necessidade de a gente ter essa maturidade, essa capacidade, essa humildade, porque isso envolve humildade, né? De lavar os pés do outro, de ouvir, tentar perceber, tentar compreender, né, os sentimentos do outro, desenvolver a capacidade, né? Quem cultiva a humildade nos relacionamentos é aquele que desenvolve a capacidade de elogiar com sinceridade. Não é só esperar receber o elogio, né? É elogiar com sinceridade, com franqueza, porque quando a gente elogia sem sinceridade, é bajulação, aí soa falso, aí a gente não constrói nada. Mas você tem essa capacidade de reconhecer valor naquilo que o outro faz,
Ou você só fica à espera de que os outros reconheçam o valor daquilo que você faz? Se você é alguém que só fica à espera de que os outros façam isso por você, dificilmente você vai receber. Porque num relacionamento há necessidade que seja uma via de mão dupla. A gente tem que dar, né, sem esperar receber, mas fatalmente você receberá na medida em que você dá, porque na medida em que você planta, o que vai acontecer? Você vai colher de volta. Se você planta amor, você vai receber o quê? Amor de volta. Se você planta reconhecimento, o que você vai receber? Reconhecimento de volta. Humildade implica e significa ter essa capacidade de elogiar, reconhecer valor naquilo que o outro faz, incentivar, porque o arrogante nos relacionamentos tem essa dificuldade. Tem uma dificuldade muito grande de elogiar aquilo que o outro faz, porque quando você elogia, você coloca o outro num patamar acima, você coloca o outro em destaque, o holofote vai para o outro. E quando você tem essa capacidade, as pessoas gostam de estar perto de você. Você quer construir relacionamentos profundos? Tenha como exemplo a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O que diz a palavra lá em Filipenses? Dá para projetar aí? Filipenses no capítulo 2. Eu vou ler junto com os irmãos aqui. Filipenses no capítulo 2, no versículo 3 ao versículo 9. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui acerca desse assunto. Da construção, ele está falando para a igreja. Ele vira para as pessoas que estão vivendo em comunidade, ele fala, essa comunidade só tem a possibilidade de funcionar, de resultar, de dar certo, se vocês seguirem esse padrão aqui. Não façam nada por ambição pessoal. Não fiquem apenas olhando para você, para o seu próprio umbigo. Ele está dizendo aqui, nem por orgulho, mas com humildade, considerem os outros superiores a vós próprios. Versículo 4. Que ninguém procure apenas o seu próprio interesse, mas também o do outro. Tenham os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que por natureza era Deus, ele que é a figura central de toda a história, ele que sim merece todo louvor, toda honra, toda glória, todo o destaque. O que ele fez? Veio aqui e solicitou, exigiu isso das pessoas? Não, muito pelo contrário. O texto diz que ele, que era por natureza Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Versículo 6, pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens e vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até a morte e morte de cruz. Por isso, e só por isso, entende? Entende aqui esse conectivo aqui? Por isso, pelo fato dele ter tomado essa decisão, essa atitude de cultivar a humildade nos seus relacionamentos, Deus elevou Jesus acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. É o resultado. Aleluia. O resultado da humildade, aquele que se humilha será exaltado. É isso que o texto diz. Mas aquele que se exalta será humilhado. Você quer cultivar relacionamentos? Tem que cultivar a humildade, irmãos. A segunda palavra-chave aqui nos relacionamentos, o capítulo 27 de Provérbios, versículos 3 e 4, diz ainda mais para a gente que a fúria do insensato pesa muito mais do que carradas de pedra e areia. A ira é cruel e a fúria é destruidora, mas quem poderá controlar o ciúme? E aí quem diz ciúme diz inveja. Essa palavra aqui no original, né, ela dá margem para esses dois tipos de tradução, ciúme ou inveja. O que ele quer dizer aqui? Você quer cultivar relacionamentos verdadeiros? Quer cultivar amizades sinceras? Quer construir relacionamentos profundos? Então dê liberdade a quem você ama. Dê liberdade à pessoa que você ama. O que ele está querendo dizer aqui, e aí é interessante que ele faz esse paradoxo, aqui, esse paralelo, entre a ira, a fúria, né, a fúria do insensato, mas ele diz que a ira ela é cruel, a fúria é ruim,
nos relacionamentos, é difícil conviver com alguém assim, difícil, mas ele vai falar, né? Mas o ciúme é veneno, que mata, que acaba, que destrói qualquer tipo de relacionamento. O texto está dizendo aqui que o ciúme nos relacionamentos, a inveja nos relacionamentos, ela é pior do que a ira, ela é pior do que a fúria. E por quê? Porque só é possível construir verdadeiros relacionamentos onde há liberdade. Amor numa gaiola não é amor, é prisão. Entende isso? Uma vez a Letícia, ela me perguntou, chegou aquele momento de fazer aquela pergunta, né? Pai, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele plantou a árvore no meio do jardim? E essa é uma pergunta que às vezes muitas pessoas fazem, né? Mas por que plantou a árvore ali no meio do jardim? Deus só fez isso, irmãos, porque se não houvesse a oportunidade de escolher, o jardim do Éden seria a gaiola de Deus para a humanidade. E amor numa gaiola não é amor, de todo. Para demonstrar o seu grande, eterno e infinito amor, Deus tinha que permitir ao homem a possibilidade da escolha. Só existe amor quando eu escolho ficar, eu decido permanecer. Aí sim é amor de verdade. Mas há pessoas que querem desenvolver relacionamentos com base na culpa, com base no medo. Acham que dessa forma é que vão conseguir manter a pessoa ao seu lado. O que o texto está dizendo para mim e para você aqui é que o ciúme, a inveja, esse tipo de relacionamento onde não há liberdade para o outro tomar decisões e escolhas, não é relacionamento de todo, é uma cadeia, é uma prisão. E dessa forma, quando a pessoa tiver a oportunidade, você pode ter certeza que ela vai embora. A minha mãe, ela tinha uma frase que ela sempre dizia pra gente, para mim e para minha irmã, né? Ela dizia sempre o seguinte: dê a quem você ama asas para voar e motivos para voltar, né? E não é por acaso, hoje ela fala, né? Hoje eu estou aqui em Portugal e a minha irmã vive em Salvador, a quilômetros dela, né? E aí ela fala assim, ela fala às vezes, umas conversas com a gente, ela fala assim: o que eu fiz de errado para vocês quererem estar tão longe de mim? Eu falei: muito pelo contrário. Você fez o certo, você fez tão certo, mas você educou a gente tão bem, que hoje a gente se sente tão seguro para voar sozinho. Você nos deu asas, lembra? Você nos deu asas para voar. Mas a gente sempre, e eu sempre me lembro na minha educação com as minhas filhas, eu sempre procuro cultivar esses valores, né? Porque não adianta você querer aprisionar, prender as pessoas ao seu redor, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, e isso só destrói os relacionamentos. Mas o ciúme é de todo sempre ruim? Não, não é. Uma pitada de ciúme, ela é importante nos relacionamentos. Ciúme no sentido de zelo. A Bíblia fala que o Espírito Santo sente ciúme por nós, não é? É um zelo, é um desejo, é uma vontade de querer estar perto. Mas o texto, ele se refere a um padrão que vai além desse sentimento, desse desejo de zelar pelo outro. O texto, ele está falando aqui de tratar o outro como propriedade particular. E aí isso é errado. Isso a gente tem que evitar nos nossos relacionamentos. E como é que age o ciumento? Como é que age o invejoso? O ciumento e o invejoso, ele não admite que o outro seja feliz longe dele, distante dele. E se está longe de mim, né, você passa o tempo todo ali querendo controlar. Aí vê uma foto que ele publicou com outros amigos, com outras pessoas que não ele, aí fica chateado, fica aborrecido, né? Você nem me chamou, você estava lá, eu vi lá no vídeo, não tem vídeo lá. E qual é o problema? Qual é o problema de ter outros relacionamentos? Qual é o problema de desenvolver isso com outras pessoas? Mas há pessoas que não admitem a felicidade do outro distantes de si mesmos, porque entendem que o outro é objeto particular, é objeto pessoal. Você é meu, então você só pode trazer felicidade para mim. Isso é horrível. Isso é uma prisão, isso é uma cadeia. Como é que age o ciumento? Como é que age o invejoso? Ele não suporta, ela não suporta um sucesso do outro maior que o seu. E às vezes é tão ruim, irmãos, porque isso acontece dentro de casa, dentro da família, entre marido e mulher,
eles entram no modo de competição. Competição pelo amor dos filhos, competição pelo sucesso profissional, competição por tantas coisas, sem perceber, né? Eles começam a destruir um ao outro, começam a destruir os sonhos uns dos outros, e com isso, fatalmente, esse relacionamento chegará ao fim. Como é que age o ciumento? Como é que age o invejoso? Como eu disse, ele sempre usa o medo e a culpa como armas de manipulação. Obrigado, pastor. Você sempre, né, quando você está ali se relacionando com alguém que é ciumento, que é invejoso, quer te aprisionar, ele sempre vai usar a culpa como arma de manipulação. Você sempre fez alguma coisa errada e supostamente errada, você nem sabe o que fez, né? Mas ele de alguma forma está sempre chateado, aborrecido com você por alguma coisa. Você de alguma forma tem que pedir perdão, porque senão aquele relacionamento não vai avançar. E aí ele usa, né, a chantagem emocional, né? Aí a culpa é sempre sua por aquilo que está, né, se passando no relacionamento afetivo. Isso é arma de manipulação, isso é instrumento para te aprisionar. E com esse tipo de atitude, a gente não consegue construir relacionamentos profundos. Como é que eu tenho que agir, então? Né? Como é que nós devemos agir se nós queremos construir relacionamentos verdadeiros? Nós temos que aprender a dar asas para o outro. Nós temos que aprender a demonstrar genuína felicidade com o sucesso, com a alegria do outro. Mesmo que eu não esteja presente naquele momento de conquista e de vitória. Aprender de verdade a nos alegrarmos com o sucesso das pessoas que estão ao nosso lado. Não é viver competindo com elas. Não é viver querendo ter. É pecado você olhar para uma pessoa e falar assim: nossa, eu queria ter isso aqui, ó. Eu queria viver essa vida. É pecado? Não, não é pecado. Né? Você encontrou alguém que para você é um padrão, uma referência, um modelo. Eu queria ser como Jesus. Isso é inveja? Não, não é inveja. Ele é um modelo que eu desejo seguir. O problema é quando a gente quer ter a vida do outro como se fosse objeto, como se fosse algo meu, algo particular, algo pessoal. Eu quero substituir o outro. Eu quero que as pessoas parem de olhar para ele, para ela, e passem a olhar para mim, a me valorizar. O erro está aí. Você já não está tendo mais aquela pessoa como modelo, como uma referência, né? Você quer destruir a vida dela para ocupar o seu lugar. E isso é ruim. Isso tem que ser evitado. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui. É esse tipo de ciúme, é esse tipo de inveja que não constrói nada, que destrói relacionamentos. Em último lugar, qual é a última palavra-chave aqui para a construção de relacionamentos verdadeiros? Ele está dizendo para nós aqui, né, no versículo aqui, ele falou que mais vale, no versículo 4, mais vale a crítica frontal do que a amizade fingida. É mais leal o amigo que magoa do que o inimigo que nos beija. Em último lugar, você quer cultivar relacionamentos verdadeiros, relacionamentos profundos na sua vida? Seja sincero, seja transparente com quem você ama. Amém. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado, fala assim: olha, sinceridade, fala para ela, é a palavra-chave. Sinceridade, franqueza, frontalidade. Só assim a gente consegue construir algo sólido. O que ele está nos dizendo aqui é que relacionamentos profundos sempre, preste atenção nisso aqui, relacionamentos profundos sempre passarão pelo teste das conversas difíceis. Sempre. É impossível você ter um relacionamento profundo com alguém, uma amizade, é impossível construir uma amizade verdadeira com alguém se essa amizade não passar pelo teste das conversas difíceis. E as conversas difíceis são aquelas que a gente tem nos momentos de mágoa, de ofensa. Você se sentiu magoado, ofendido, você não entendeu o que o outro fez. E aí há pessoas que dizem que, não, comigo é uma vez só. Você nunca vai construir nada na tua vida. Há necessidade sim do confronto. Somente quem te ama, somente quem se importa verdadeiramente com você vai ter a coragem
e a energia, porque há necessidade de uma energia para esse tipo de conversa, porque esse tipo de conversa cansa, é cansativo. Quantas conversas difíceis eu já tive com algumas pessoas, e no final da conversa parece que você trabalhou um dia inteiro. É por isso que o trabalho pastoral é tão difícil. Não é desgastante no sentido físico. Tem gente que acha, né? Tem gente que pastor não trabalha. Irmãos, às vezes, Fabiane lembra muito bem disso. Eu ia fazer atendimentos pastorais. Era ali 2, 3 horas de conversa, que eu chegava arrasado. Eu não queria falar com ninguém. Eu queria dormir. Tinha sido tão difícil, mas uma conversa drenou tanto da minha energia, da minha capacidade, e tantos atendimentos pastorais que fiz, tanto envolvimento de energia pessoal, tanta energia pessoal despendida, gasta, nesse tipo de conversas difíceis, que passava um tempo eu me esgotei. Tive um esgotamento emocional. Precisei me afastar do ministério pastoral. Foi difícil, foi duro, graças a Deus, aqui estou de volta, consigo pregar agora, mas eu não consegui entrar na igreja, irmãos. Passado um tempo, o meu esgotamento pessoal foi tão agudo, que eu tentava ir à igreja. Eu estacionava o carro na porta da igreja, tinha ataque de pânico e voltava para casa. São gatilhos que ficam, né? Que Deus vai trabalhando, que vai curando, e você vai aprendendo, né, a criar algumas defesas, mas somente quem te ama de verdade, porque tem que ter muito amor para te confrontar, para gastar energia, né, para tentar mostrar para você que aquilo que você está fazendo, o caminho não era aquele, né, é outro caminho, não é bem por aí. Tem gente que vai te observar, né, há pessoas que estão ali do seu lado que vão observar, vão olhar você caminhando em direção ao abismo e ainda vão aplaudir, vão te elogiar ainda, que é o que o texto está dizendo aqui, né? Está dizendo aqui que o inimigo, ele trai com um beijo, né? E é interessante que esse texto aqui ele vai aparecer depois lá na frente de Jesus, né? Mas o inimigo, ele te adula, ele te bajula, ele não quer te confrontar, porque ele sabe que aquele caminho que você está escolhendo não é o melhor, vai dar barraca no final, mas na verdade ele não está nem aí, nem se importa com a sua vida. Mas quem te ama de verdade vai tentar te interromper nesse trajeto em direção ao precipício. E vai tentar te interromper, e isso às vezes vai causar mal-estar, vai dizer verdades incômodas para você. E se você tem pessoas assim na sua vida, valorize essas pessoas, porque são elas que te amam de verdade. Entenda isso. Às vezes nós, como filhos, né, a gente tem essa dificuldade de ouvir os nossos pais, e tenha certeza disso, que não existe ninguém que te ama mais nessa vida do que o teu pai e a tua mãe. E às vezes eles estão ali, né? Ou referências paternas, né? Porque eu sei que e a Bíblia fala, né? E é duro isso, eu sei que é duro, né? Eu, graças a Deus, tenho um histórico familiar, e sempre falo isso com Fabiane, eu louvo a Deus pela família em que cresci. Tive problemas, tive dificuldades sim, mas eu sempre tive uma mãe presente. E na ausência do meu pai, que partiu quando eu era muito jovem, eu tive um avô que substituiu essa figura, né? Eu sempre falo dele, eu me emociono, porque foi um pai presente para mim, foi alguém que me ensinou valores, que me transmitiu coisas muito importantes na vida. São figuras especiais, são pessoas que a gente precisa valorizar, que estão ali para dizer para a gente que aquilo que a gente está fazendo às vezes não é certo, as decisões que você está tomando vão te levar para um caminho ruim, e às vezes é difícil ouvir aquilo, mas são pessoas que estão preocupadas com o nosso bem-estar, com o nosso crescimento pessoal. Amém. Jesus, ele tinha 12 discípulos. Cada um tinha uma personalidade, cada um tinha um jeito de ser. Mas tem 2 que se destacaram, né, nessa caminhada. Pedro foi um deles. Pedro era aquele discípulo inconveniente. Era aquele discípulo que falava na hora errada. Você tem amigos assim? Eu tenho, né? Pedro era aquela pessoa que interrompia Jesus. Jesus estava ali falando de uma coisa importante, Pedro não estava entendendo muito bem, interrompia para corrigir o mestre. Olha só, né, que ousadia. Mas era um amigo presente, era uma pessoa que se preocupava. Não diga isso, mestre. Você não vai ser crucificado. Não, bate na madeira, isola. Que isso? Não, de maneira nenhuma. E Jesus falava, Pedro, fica na tua, você não está entendendo agora, você vai entender.
né? Mas você não está entendendo, mas era o quê? Ele falava motivado pelo amor sincero, pela preocupação genuína. Pedro era aquele discípulo impulsivo, né? Era a pessoa que falava as verdades, que ele achava que eram verdadeiras, né? Mas ele falava, ele abriu o coração, ele rasgava o coração na presença do Messias. Mas tinha outro discípulo, Judas, que esse era mais contido, né? A gente observa algumas falas de Judas, né? E na narrativa ele não é uma figura que está em muito destaque, não tem tanto destaque quanto Pedro, mas a gente observa que Judas era uma pessoa contida, era uma pessoa que aparentava uma seriedade, né, a ponto de ser o tesoureiro do grupo. Vocês sabiam disso? Judas, e a Bíblia nos diz isso, era aquele que andava com a bolsa das ofertas. Quando eles estavam andando, né, as pessoas ofertavam para Jesus, davam ofertas para o seu ministério. Jesus, ele era conhecido como um rabino, como um mestre. Então havia pessoas que, né, sustentavam o seu ministério. E Judas era aquele que cuidava dessas ofertas. E a palavra diz que ele, sem que os outros soubessem, roubava algumas daquelas moedas, né? Algumas daquelas ofertas, mas ele aparentava seriedade. Aparentava seriedade e também aparentava santidade, preocupação com os mais pobres, com os necessitados. Vocês vão se lembrar de uma passagem em que uma mulher entra na casa onde estavam reunidos os discípulos, quebra um vaso de alabastro com um perfume caríssimo e derrama sobre Jesus. E qual é a palavra de Judas diante daquilo? Que desperdício! Podia ter vendido esse frasco de perfume e dado dinheiro para os pobres. Olha só, né? Uma falsa preocupação com os mais pobres, né? E apesar dessa aparência, né, que Judas tinha, ele trai Jesus com um beijo. Com um beijo. É melhor o amigo frontal, é melhor o amigo sincero do que um inimigo que nos fale apenas aquilo que nós queremos ouvir, mas que está torcendo pelo nosso fracasso, pela nossa queda. Não seja essa pessoa. Não seja de todo essa pessoa. Seja um amigo leal, cultive a sinceridade nos seus relacionamentos. Tem alguma coisa ruim? Olha, fale a verdade. Não esconda, não guarde. Fale, mas fale com amor, não é? Porque também existe um outro lado aqui, e eu faço aqui um parênteses só para a gente terminar, para a gente concluir essa mensagem, né? Porque há pessoas que também usam da justificativa da sinceridade para serem grosseiras, para ferir o outro, não é? Mas quem ama de verdade tem a capacidade de falar a verdade com amor. Você se preocupa com aquela pessoa, se preocupa a ponto de falar a verdade, mas você tem a capacidade de escolher bem as palavras, de escolher o momento certo para tratar daquele assunto que incomoda, para tratar daquele assunto que impede que o relacionamento de vocês vá para frente. Quem ama fala a verdade, mas fala com amor. Você quer construir relacionamentos profundos, sinceros na sua vida? Então, cultive a humildade. Dê liberdade a quem você ama. Seja sincero e transparente, falando a verdade em amor. E só dessa forma nós vamos ser capazes de edificar relacionamentos sólidos e que fazem a diferença nesse mundo tão difícil que a gente vive. Amém? Vamos construir relacionamentos tendo como base, como referência a imagem de Jesus? Vamos ficar em pé, irmãos, nessa manhã?